Ribeiro, servidores do IPSENG, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, denunciam condições precárias de trabalho e prometem cruzar os braços. Quem chega para explicar os detalhes é o repórter Clever Ribeiro. Oi, Clever. Oi, Aline. Então, os servidores são contra, a terceirização de alguns setores aqui do hospital e também reclamam das más condições aqui dentro do prédio. Por exemplo, um ar-condicionado que está com defeito há cerca de 50 dias, então sofrendo pacientes e também os servidores por aqui. Claro, a gente vai conversar com o presidente, do Sindicato dos Servidores Públicos do Instituto de Previdência de Minas Gerais, o Pedro Cardoso, ele que vai detalhar toda a situação, porque os servidores fizeram uma mobilização aqui agora há pouco. Não é isso, Pedro? Bom dia. O que está acontecendo? Bom dia. Bom, o que está acontecendo, um dos problemas que o hospital enfrenta é em relação ao ar-condicionado do corredor do setor de raio-x. Esse ar-condicionado, ele está estragado há mais de 50 dias. E ele eleva a temperatura do corredor a 40 graus. Então isso está causando vários transtornos para os trabalhadores, inclusive para o paciente. Porque quando o paciente entra para fazer o exame, ele se depara com a temperatura de 40 graus e quando ele chega para a sala de exames, que tem um tomógrafo, por exemplo, lá a temperatura está a 17 graus Celsius. Então lá está tranquilo. Aí ele está na sala e volta para uma temperatura de 40 para poder sair para o corredor. Então esse é o problema que os trabalhadores estão enfrentando. E o outro problema mais grave ainda é que os aparelhos de raio-x, eles trabalham com a temperatura amena, ou seja, tem que ter uma temperatura menor, senão eles vão estragar. A terceirização também dos laboratórios, como é que foi toda essa situação? Explica pra gente. A situação do laboratório é o seguinte: nós tínhamos o melhor laboratório do estado, com equipamentos de última geração e os trabalhadores capacitados para exercer a função. Isso funcionava há anos. Então, aí, de uma hora para outra, o laboratório parou de atender os exames externos, paciente interno, e passou o laboratório para a rede credenciada, terceirizando terceirizando tal. Ok, muito obrigado. Ouvimos então o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Instituto de Previdência de Minas Gerais, Pedro Cardoso. Por meio de nota, pessoal, o Instituto de Previdência dos Servidores de Minas, o IPSENG, informa que o serviço de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar-condicionado aqui do Hospital Governador Israel Pinheiro estão em andamento e devem ser concluídos em breve. E que o processo de reparo foi inicialmente dificultado pela falta de peças essenciais no mercado e que, no entanto, peças prioritárias chegaram nessa segunda-feira, dia 27, possibilitando assim o início das intervenções. O IPSENG encerra a nota dizendo que está acompanhando de perto a situação e mantém a comunicação contínua com a empresa responsável pela manutenção, que seguirá o cronograma estabelecido. Claro, a Itatiaia vai acompanhar de perto então essa situação aqui envolvendo os servidores do IPSENG. Repórter Clever Ribeiro.